lá, vamos fazer o FPR 2018 fresquinha. Primeira questãozinha que tinha física era a questão 37. Não sei se tinham vários tipos de prova. A provinha que eu estou fazendo aqui começava assim, a questão 37. Na área de elerodinâmica em circuitos elétricos são comuns associações entre capacitores e resistores. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. 1. Primeira afirmativa. Numa associação de resistores em série, o resistor equivalente sempre tem resistência maior que qualquer uma das resistências dos resistores que formam a associação. Concordo. Quando nós temos associação em série de resistores, o resistor equivalente tem resistência que é dada pela soma das resistências dos resistores associados. Então eu posso afirmar que a resistência do resistor equivalente é maior do que R1, é maior do que R2, é maior do que R3 e assim sucessivamente. Sim. Uma associação de resistores em série, o resistor equivalente sempre tem resistência maior que qualquer uma das resistências dos resistores que formam a associação. Perfeito. Numa associação de capacitores em paralelo, a tensão aplicada ao capacitor equivalente é dada pela soma das tensões em cada capacitor que forma a associação. Discordo. Uma associação em paralelo, seja de resistores ou capacitores, a DDP é a mesma em todo mundo. Então a DDP no capacitor equivalente é a mesma DDP nos capacitores individualmente. Então V1 igual a V2 igual a V3 igual ao V equivalente. Isso de que a DDP é a soma das DDPs é de série. O cara sacaneou. 3. Numa associação de capacitores em série, a carga em cada capacitor é a mesma. E o capacitor equivalente tem uma carga igual à carga de cada capacitor. Tu vê, foi o que a gente viu hoje. Nessa associação em série agora de capacitores, o que nós vimos na aula de hoje? Que a carga de cada capacitor é a mesma e é igual, inclusive, à carga do capacitor equivalente. Foi isso que ele afirmou nesse terceiro item, verdadeiro. Então, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, que fecham com o gabarito que ele forneceu aqui nessa prova. Então, relativamente acessível. Agora, para o cara que estava no centro foi foda, porque a gente não tinha visto a última aula de capacitores ainda. 38. Mas, né, era não tinha uma pegadinha maior ali, estava uma questão bem honestinha essa primeira. Vamos emendar aqui, vamos na sequência fazer mais uma. Fazer pelo menos de 3 em 3 aí, para a gente poder aproveitar melhor essa brincadeira. Questão 38. Dizia o seguinte: um pesquisador investigando propriedades ligadas à dilatação dos materiais fez experimentos envolvendo dois materiais X e Y que foram aquecidos numa dada faixa de temperatura enquanto seus volumes foram medidos. Sabe-se que ele usou a mesma quantidade de massa para os materiais, sendo que o material X é líquido e o material Y é sólido. O pesquisador construiu então o gráfico ao lado, no qual são apresentadas as curvas de volume V em função da temperatura T para os materiais X, linha cheia, e Y, linha pontilhada. Para vocês aí de casa que tem a prova, fácil acompanhar. Então, volume em centímetros cúbicos, temperatura em graus Celsius. Uma das curvas é uma pontilhada, que parece uma parábola, e a outra curva é uma linha retinha, crescente. Então, esse aqui é o material X, aquele ali é o material Y. E ele marcou ali, né, uma certa temperatura bem na parte de baixo da pontilhada, que é 5. E marcou lá também uma temperatura de 10. Aqui não precisava nem ter falado, né, mas a temperatura aqui é 0. Com relação
relação ao assunto, identifique como verdadeiro ou falsas as afirmativas. Ele fez 3 afirmativas. Fala o seguinte: os dois materiais têm a mesma densidade em T igual a 0 graus Celsius. Quando eu vou na temperatura de 0 graus Celsius, eu vejo que o volume ocupado pelo material X e pelo material Y é o mesmo. O que é densidade? É massa sobre volume. Ele diz no enunciado que as massas eram iguais. E pelo gráfico que eu vejo que na temperatura de 0, os volumes também são iguais. Se as massas são iguais e os volumes são iguais, então a densidade é igual. Ok. Os dois materiais têm a mesma densidade em T igual a 0. Tudo bem. À medida que a temperatura aumenta, o material Y se contrai até 10 graus Celsius. Opa! O material Y se contrai de uma temperatura negativa até 5. Depois de 5 graus, o volume dele começa a aumentar. Se o volume aumenta, ele se dilata e não se contrai. Então ele falou que ele se contrai até 10. Não, se contrai até 5. De 5 até 10 o volume aumentou. O volume aumentar é dilatar-se, não contrair-se. Em T igual a 5 graus Celsius, o objeto maciço feito do material Y, se for colocado dentro de um recipiente contendo material X, que ele falou que era líquido, afunda quando sujeito apenas a forças gravitacionais e a forças exercidas pelo material X. Se eu pego o material X, que é líquido, e coloco um objeto de material Y, vai afundar na temperatura de 5, porque na temperatura de 5 o material Y tem menor volume. Ter menor volume é ter maior densidade, e como sabemos, os materiais mais densos afundam nos materiais menos densos. Então, ok, verdadeiro. Então ficamos com verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra A de amor. Então, um pouquinho de dilatometria. A primeira questão foi de eletrodinâmica, e depois, com um capacitorzinho também, então tinha um pouquinho de eletrostática. Já a segunda questão falava de dilatometria, um pouquinho de densidade também, bem acessível. Vamos para a terceira questão na sequência. Daqui a pouco a gente dá uma cortadinha para o vídeo não ficar infinito. Então, a terceira questão dessa provinha que eu tenho seria a 39, falava o seguinte: existem grandezas características de cada área da física. Em suas respectivas unidades são usadas de forma bastante comum. Considerando essas unidades, em eletromagnetismo, aí tem uma unidade que ele deixou em aberto que aparece bastante, aparece como unidade comum. Em termodinâmica temos outra unidade, em mecânica temos outra unidade, em ondulatória uma quarta unidade. Então ele quer uma unidade comum no eletromagnetismo, ele quer uma unidade comum em termodinâmica, ele quer uma unidade que seja comum à mecânica como um todo, mecânica, e quer uma unidade comum em ondulatória. Bom, o eletromagnetismo, a gente poderia pensar em Tesla, a gente poderia pensar em ampere, corrente elétrica, certo? Podemos pensar em várias. Na mecânica, eu poderia pensar em joule, que é energia, eu poderia pensar em quilograma, que é massa. Na ondulatória, eu poderia pensar em diversas grandezas também da ondulatória, como metros por segundo, velocidade das ondas. Só que ele deu opções lá. Metro serve para tudo. Vai ter metro em eletromagnetismo, vai ter metro em termodinâmica, vai ter metro em mecânica e até ondulatória. Então metro serviria para todas. Coulomb eu confesso, termodinâmica usar Coulomb não faz sentido, mecânica também não, e nem ondulatória. Então Coulomb para eletromagnetismo é uma boa. Coulomb, uma unidade que vai aparecer no eletromagnetismo, certeza. Joule, energia, poderia aparecer em várias, não só no eletromagnetismo. Watt é uma boa, porque é joule por segundo, né? Se bem que energia com o passar do tempo, watt pode ter potência aerodinâmica, potência mecânica. Eu posso medir a potência de uma onda também em watt, então não. Newton é força. Então tu vê pela primeira, cara, daí para dizer realmente, o Coulomb é a única que é exclusiva, digamos assim, da parte elétrica. Se eu fosse olhar de trás para frente, ondulatória, Tesla é eletromagnetismo, não. Hertz, oscilações
candela é intensidade luminosa. Então tu vê, analisando pela primeira e pela última, daria para garantir já. Depois, Kelvin, termodinâmica, temperatura. Como é que eu vou trabalhar, né, termodinâmica sem medir temperatura? E na mecânica ele colocou como sendo Newton, faz sentido. As leis de Newton, né, é uma das coisas que a gente primeiro estuda na mecânica. Então essa era ser um pouco conhecedor das unidades, seria o suficiente para a gente matar essa questãozinha. Questão 39, morreu. Vou fazer a 40 aqui de termodinâmica propriamente dita. Ó. Fazer 4 questõezinhas. Eram quantas questões? Vocês sabem? Chegou a fazer o FPR também? Estamos aqui fazendo a correção do FPR a título de revisão. Então vamos ver, fazer a 40 aqui na sequência. Em termodinâmica, estudamos processos importantes que fazem parte de ciclos utilizados em máquinas térmicas, alguns dos quais de grande relevância tecnológica, além de científica. Com relação ao que ocorre com o gás ideal, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Então ele fez algumas afirmativas sobre processos termodinâmicos. Em todo processo isovolumétrico, também chamado de isocórico, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Boa! Trabalho realizado por um gás P vezes ΔV. Se o ΔV é zero, se não variou o volume, então o trabalho é zero. Verdadeiro. Transformação isocórica ou isovolumétrica, trabalho nulo. Em todo processo adiabático, a energia interna do gás é constante. Energia interna de um gás monoatômico, 3 meios de NRT, que é o somatório da energia cinética. A energia interna do gás depende da temperatura. Adiabático é que não troca calor. Não trocar calor não quer dizer que a temperatura não varie. Se eu espremer um gás adiabaticamente, ele esquenta. Se eu expandir um gás adiabaticamente, ele esfria. Então, adiabático não é isotérmico, muito perigoso. Em todo processo isobárico, não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Bobagem. Calor se transforma em trabalho mais variação de energia interna. É a primeira lei termodinâmica. Se ele disse que é isobárico, ele está dizendo que a pressão é constante. A pressão ser constante não significa que nenhuma dessas grandezas seja zero. Em todo processo isobárico não há troca de calor. Não há troca de calor, é adiabático. Bom, isobárico é pressão constante. A única coisa que acontece quando a pressão é constante é que eu posso calcular o trabalho por essa fórmula. Esta fórmula só serve para calcular o trabalho quando a pressão for constante. Em todo processo isotérmico, a temperatura do gás aumenta. Como assim? Isotérmico, a temperatura não muda. Isotérmico. Em todo processo isotérmico, a temperatura aumenta, já começou um absurdo. Então, a única verdade que ele disse foi que na transformação isocórica ou isovolumétrica não tem trabalho. W igual a zero. A primeira é verdadeira, as outras são falsas. Verdadeiro, falso, 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 letra E, confirma o gabarito também. Então, até agora, sem surpresas de gabarito, e as questões eram relativamente acessíveis. Vamos continuar.